Assista agora. Jornal Cidade Livre. Motoguia Honda Dream. Dê asas para o seu sonho visitando nosso showroom. Um show de altas cilindradas. Design, conforto e sofisticação. Boutique completa para a sua total satisfação. Motoguia Honda Dream. Mais que um sonho, uma realização. Motoguia Honda Dream. Itapetininga. EP Despachante. Referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Macato Concursos Públicos, o melhor curso preparatório do país, com corpo docente especializado, tecnologia de última geração e aulas com foco nos principais editais, cursos preparatórios para concursos, OAB e pós-graduação, carreira de analista judiciário e administrativo, atualização jurisprudencial com resolução de questões, carreiras policiais, fiscais e nível médio. Venha conhecer os nossos planos, descontos de até 50%. Macato Concursos Públicos, 3275-2626. Jornal Cidade Livre. Apoio Cultural. Motoguia Honda Dream, mais que um sonho, uma realização. Boa noite, Itapetininga. Começa agora mais um Jornal Cidade Livre, ao vivo dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET. Lembrando que o nosso programa também pode ser assistido ao vivo na internet, no site www.tvitap.com.br, isso daí que está aparecendo na tela de vocês, onde você pode participar, enviar sua mensagem, sugestão, sua dica, seu inconformismo, sua crítica, enfim. Aqui o programa é aberto para você realmente se manifestar com a gente. Hoje, uma terça-feira chuvosa, Itapetininga, o caos. Para você chegar aqui, a Venceslau, o braço estava quase alagado, então a gente tem que repensar o nosso trânsito, vai ser motivo de debate no segundo bloco. Vou aproveitar para apresentar os nossos convidados de hoje. Do meu lado direito, a Josiane Alciati, que é jornalista. Seja bem-vinda, Josiane. Muito obrigada a todos. Uma boa noite aos nossos telespectadores. É um prazer enorme estar aqui e receber o seu convite. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Obrigado, Josiane. A gente que fica feliz com a sua presença. Do meu lado esquerdo, meu amigo Maurício Herman. Hoje eu vou colocar você na fogueira, Maurício. Você vai ver. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Itapetininga. Mais uma vez aqui presente no programa Cidade Livre para falar sobre os problemas da nossa cidade, as coisas que vêm ocorrendo no mundo aí. Estamos aí para as polêmicas e para as coisas mais leves, assim, né, Gustavo? Maravilha. Então, hoje estou do lado de dois jornalistas aqui. Vamos ver a opinião deles sobre as principais notícias do dia. Mas antes, vamos para os nossos apoiadores culturais. Daqui a pouco a gente volta com o Jornal Cidade Livre. Até já. Jornal Cidade Livre. Apoio Cultural. Motoguia Honda Dream, mais que um sonho, uma realização. Motoguia Honda Dream. Dê asas para o seu sonho visitando nosso showroom. Um show de altas cilindradas. Design, conforto e sofisticação. Boutique completa para a sua total satisfação. Motoguia Honda Dream. Mais que um sonho, uma realização. Motoguia Honda Dream. Itapetininga. Voltamos, Itapetininga, com o Jornal Cidade Livre. Lembrando novamente que o programa é transmitido ao vivo pela internet no site www.tvitap.com.br, onde abaixo do vídeo que vocês estão me vendo tem um participe, aí você coloca seu e-mail lá, manda sua mensagem, chega direto aqui pra gente e a gente já coloca aqui a opinião de vocês para os nossos convidados de hoje. Mas sem perder tempo, vamos para as notícias. Saiu aqui no jornal que a Dilma volta a defender redistribuição igualitária dos royalties do petróleo.
Em entrevista à Rádios da Paraíba, a presidente Dilma disse na manhã desta terça-feira que deve haver redistribuição igualitária dos royalties do petróleo, mas justificou os vetos feitos à proposta do Congresso. Os vetos de Dilma devem ser apreciados hoje à noite pelos parlamentares. Abre aspas aí a presidente falando. Eu não tenho de gostar das leis, muito menos da Constituição. Eu tenho de respeitá-la e cumpri-la. E quando tiver a convicção de que está incorreto, tomar as devidas providências no caso. No caso, o veto. A questão era, tudo o que ocorrer daqui para frente, eu acho que tem que haver a redistribuição igualitária. Quanto mais igualitária, melhor. E foi isso que eu fiz, disse Dilma. Corajosa decisão, concorda com ela? Corajosa. Eu acho que a presidente Dilma Rousseff, ela tomando essa decisão dos royalties, ela vai comprar uma briga com os governadores. Já temos o caso do César Maia, né, que é o governador do Rio de Janeiro, que houve manifestações no Rio de Janeiro para que as pessoas do Rio de Janeiro fossem beneficiárias da questão dos royalties. Eu, Maurício Hermann, a minha opinião é que os royalties têm que ser divididos para o país, não pela questão de Estado, senão fica uma coisa meio que bairrista, né? A gente podia dizer assim. Então, na minha opinião, eu acho que a Dilma, ela acertou, né, nessa questão de trazer os valores que serão ganhos, né? Uma briga de um dinheiro que nem veio ainda, né? Vale salientar. Mas que esse dinheiro ele seja distribuído para todos os estados da União, não que apenas, por exemplo, os estados do Espírito Santo, São Paulo, os produtores, eles tenham essa parcela maior, essa fatia maior no bolo. Eu sou a favor e estou com a presidente Dilma, concordo plenamente com ela. E essa nova riqueza brasileira, esse pré-sal, tem que ser distribuído igualitariamente ou tem que ser onde Eu concordo também, eu acho que tem que ser dividido e distribuído de uma forma geral, ampla, para que todos possam ter acesso, né? Na verdade, não pode se concentrar somente num lugar, né? Então foi uma decisão... Eu acho que a decisão dela foi muito corajosa mesmo. E isso é para um desenvolvimento geral da nação, né? Maurício, e no caso aí, vamos debater um pouco mais, estender um pouco mais. O imposto, também a maioria dos impostos adquiridos no Estado também vão para a União. O São Paulo, sem dúvida, é o Estado que mais arrecada no país. Teria que ter Aí há a distribuição igualitária. Você acha que é mais ou menos nesse sentido aí? Eu acredito que seja nesse mesmo sentido. Por exemplo, você falou a questão dos impostos. Se nós formos pensarmos no Acre, o quanto que o Acre gera de riqueza, né? Então, talvez, se não houvesse o auxílio do Estado de São Paulo, para que parte desse dinheiro dos impostos fosse para o Acre, como que seria, né? Porque o Estado em si do Acre, ele não se sustentaria sozinho, né? Com certeza ele precisa do auxílio, do dinheiro, de verbas que venham de outros estados, de outros impostos, da carga tributária nacional. Outra decisão bem polêmica, Josiane, é que todo esse valor destinado aí, todo esse valor dos royalties do petróleo são destinados exclusivamente para a educação. É o nosso principal problema hoje, a educação? Não. E a saúde? Como é que fica a saúde? A saúde está precária no país inteiro. Não é só... Eu acho que a educação é muito abrangente, eu acho que é necessário. Mas eu acho que a presidenta também tem que dar uma olhada muito mais, enfatizar muito a nossa saúde pública, que está um caos triste, é triste de ver. Então você acha que também tem que ser um pouco para a saúde? Sim, com certeza, eu tenho toda certeza disso. E não só eu, como a população em geral. É necessário mesmo a saúde. Concorda, não só a educação. Em parte, na verdade, a conquista da educação, na verdade, houve um movimento, né? Eu participei, inclusive, desse movimento, que foi um movimento estudantil feito pelo pessoal da Uni, o pessoalzinho que buscou que parte desse dinheiro, né, dos royalties do petróleo fossem para a educação. Eu acredito que a presidente Dilma não vai destinar esse 100% para a educação. Mas eu acredito que boa parte deveria, sim. Há problemas igual na saúde, há problemas de segurança, há N problemas no Brasil, mas eu acredito que a educação seria um dos focos principais. Hoje nós precisamos melhorar a educação no Brasil, até por um desenvolvimento, como eu posso dizer, um desenvolvimento, entre aspas, sustentável, mas de acordo
de acordo com aquilo que precisa. Hoje nós temos as questões, por exemplo, dos médicos, há estados que não têm médicos, porque devido ao quê? Devido à falta de universidades, falta de incentivo. Eu acho que destinar grande parte dessa fatia dos royalties para a educação é uma forma de melhorar esse conceito e aí assim trazer o desenvolvimento para o Brasil. Querendo acrescentar, eu só espero que realmente esse dinheiro seja realmente bem distribuído, né? Porque nosso país, infelizmente, a corrupção é muito grande. Então, a gente sempre fica com medo de que se esse dinheiro realmente seja bem distribuído, que não haja um desvio como tantos por aí, né, dos impostos. Eu vou até levantar uma polêmica aqui. Vamos levantar. Eu era a favor da CPMF. Também. Eu era a favor. Mas o que acontece é que, às vezes, no Brasil é vendida uma ideia na qual os impostos são ruins e tal. O problema não está nos impostos, e sim na administração desses impostos, né? De como que você destina o dinheiro, aí como que a gestão estadual administra, como a gestão municipal administra, né? Exatamente. Até porque, até países europeus, aí que todo mundo utiliza como exemplo, a carga tributária é terrível, muito grande a carga tributária, é bastante, o pessoal paga bastante imposto, não tem direito muito país à propriedade privada. Sim, talvez não haja impostos para produtos, né? Mas impostos na saúde, limpeza urbana, há Mas é que existe imposto, uma boa fiscalização, né, em outros países, o que já não acontece aqui, né? O desvio, infelizmente, no nosso país, dos impostos, é o que mais, eu acho que mais assola o nosso país. É um câncer, porque a corrupção no nosso país... Olha, o Brasil é um país maravilhoso, rico, maravilhoso. Teria tudo para ser o país... de primeiro mundo, mas infelizmente a nossa política é muito corrupta e a gente fica muito triste. Você tinha dito, Josiane, que na verdade a gente tem que investir também na saúde. Em que ponto específico você diz isso? Nos hospitais, pronto-socorros, postos de saúde, melhorar o salário dos nossos médicos, né, que trabalham no SUS, porque é uma vergonha mesmo, não tem condições de trabalhar com o que eles ganham, sabe? Auxiliar de enfermagem, gente, é uma pobreza. Sabe, não dá, uma pessoa não tem condições. Você vai no pronto-socorro de Itapetininga, quando era, eu não estou dizendo agora porque eu não fui esse ano ainda, mas o ano passado, por exemplo, que eu fui, que eu precisei levar a minha mãe, gente, é uma tristeza você ver com tão poucos assistentes lá para trabalhar, sabe, preciso fazer de tanto. Às vezes tem 2, 3 auxiliares lá numa emergência, por quê? Porque não querem investir, porque não querem pagar bem. Então, eu acho que a saúde é precária mesmo, precisa melhorar. Saúde, posto de saúde, enfermagem, no geral. Então, esses aí são os royalties do petróleo, vamos ver o que a presidente vai determinar. E vamos ver essa discussão, essa briga, que provavelmente será jurídica aí, dos estados produtores com a União, para saber quem vai acabar ganhando essa queda de braço. Vamos para a próxima notícia? Saiu aqui que a cúpula da Venezuela se reúne perante piora do estado de Chaves. Ministros e comandantes militares do alto escalão se reuniram no Palácio Presidencial da Venezuela nesta terça-feira, após o governo anunciar que o presidente Hugo Chávez sofreu um sério revés em sua batalha contra o câncer. O ministro das Comunicações da Venezuela, Ernesto Villegas, disse que Chávez teve uma piora em seu quadro respiratório, apresentando uma nova e severa infecção. Maurício, por que esse suspense com a doença que não faltam as informações concretas? Talvez eu acredite que a questão do Hugo Chávez, eles não esperavam, na verdade que ele se curasse desse câncer, né? E não havia uma programação da situação e se o Chávez viesse a morrer, né? E aí de repente se viu ele naquela situação de ter que ir nas pressas ir a Cuba para operar de novo, e aí eu acho que houve aquelas pressas, o que nós vamos fazer? Eu acho que ele começou meio que orientá-los a partir desse segundo momento, dessa segunda cirurgia que ele teve que voltar a Cuba, ele começou a orientar o pessoal, né? O Maduro, né? Nicolás Maduro, todo aquele povo, todo aquele pessoal de gestão, né? Da gestão dele, só que não houve um término. Eu acho que hoje estão naquelas... provavelmente, eu acredito que ele seja doente e não vai voltar mais. Mas o que fazer após a morte do Hugo Chávez? Essa que é a grande questão até para os venezuelanos. E o fato deles esconderem isso
da população não estarem divulgando na mídia é por causa que eles não sabem realmente o que fazer com o país se realmente o Hugo Chávez vier a falecer. Josiane, infelizmente a situação cada vez piora mais a saúde do Hugo Chávez aí, né? A morte dele, a futura aí, morte dele para a América Latina representa o fim de uma tirania ou o início de um mártir? O fim de uma tirania, com certeza. Precisa acabar, né? Precisa haver mudança no mundo, né? Eu acho que, infelizmente, algumas pessoas têm que morrer para uma nova era começar, né? Eu acho que é bem por aí. Em relação à doença dele, é todo um mistério mesmo. Mas é porque o povo ali, eles estão perdidos, eles não sabem o que virá pela frente, né? Mas eu acho que essa morte dele vai ser uma mudança muito importante para o povo. Você acha que para os venezuelanos isso vai ser bem-vindo? Vai. Pode ter certeza. Quer ver a divergência? Fim de uma tirania ou início de um mártir? Eu acho que é o discordo da minha amiga Josiane, né? Mas eu acredito que é o início de um mártir, né? Porque o povo venezuelano, a população que eu falo, né, mais carente, o pessoal de classe mais baixa, está com o Hugo Chávez, né? Você vê manifestações, você vê vigílias já do povo em favor ao Hugo Chávez. Eu acredito que o Hugo Chávez, vindo a óbito, ele ganha muita força não só na Venezuela, mas como na América do Sul, devido às comparações, mas vai ser talvez um novo movimento, uma nova ideologia zapatista que volte a acontecer aqui na América do Sul e até mesmo pelo mundo, né? Porque poucos têm coragem de fazer o que ele fez, de peitar os Estados Unidos, de fazer toda essa revolução na América do Sul aqui. Então, acredito que com a morte, se ele vier a óbito realmente, ele vai se tornar um mártir não só para a América do Sul, mas para aqueles ainda que acreditam que um governo de esquerda, um governo mais voltado à questão socialista, volte a acontecer no mundo. Por que tirania? Porque ele é, assim, a visão dele, né? O governo dele é tirano, né? Eu acho que ele é uma pessoa que impõe muito as coisas, entendeu? Muito ditador, ao meu ponto de vista. Então, eu acho que... Você estava falando de uma coisa, mas eu acho assim... Quando uma pessoa morre, entendeu? E um povo está acostumado com aquele governo, ele também está viciado naquilo. Ele talvez não teve a oportunidade de conhecer o outro lado. Essa é a minha visão. Eu acho que é importante isso. As coisas têm que acontecer, é importante essa mudança. Então, o povo vai ver um outro lado que talvez nunca conheceu e nunca pôde saborear. Então, por isso que eu acho que vai haver uma mudança em benefício do próprio povo, da própria população. Maurício, talvez hoje o principal expoente realmente desse movimento esquerdista na América Latina seja o Hugo Chávez. O que ele representa para essa esquerda? Ele representa, na minha opinião, ele representa a resistência, né? Eu acho que o Hugo Chávez por toda a história dele, do militar que chegou ao poder, eu acho que a história dele se compara até a história do presidente Lula, só que com um diferencial. Ele teve o peito de falar para a direita, ele teve o peito de falar para aquelas pessoas que ele divergia das ideias neoliberais, que ele não ia fazer isso, né? No caso no Brasil, aqui do presidente Lula, ele preferiu somar forças. Então, essa forma, eu acho que autoritária, como citou ela, que eu acho assim, que foi necessária para aquele momento, faz do Hugo Chávez ser hoje no mundo um dos principais expoentes da esquerda que ainda persiste, né? Josiane, a gente vê aqui na América Latina o Brasil, Argentina, Bolívia, Venezuela, esses países aí mais tendentes à esquerda, não dizendo que são de esquerda necessariamente. Você acha que isso é um avanço da América Latina ou um retrocesso a gente ainda permanecer nesse ideal aí? Eu acho que é um retrocesso. Eu, pelo menos pela minha visão política que eu tenho, eu acho que realmente é um retrocesso. A gente precisa mudar a nossa visão, ter abertura para novos caminhos, para novos ideais, para o desenvolvimento, para a liberdade, que eu acho muito importante, porque eu sou contra a ditadura. Entendeu? Eu sou contra a ditadura, eu acho que a ditadura escraviza. Ditadura de direita ou de esquerda? Enfim? De esquerda. De esquerda, de direita não? Não, para mim não é. Você sabe que eu acho assim... A gente viveu uma ditadura de direita. Sim, de direita. Não, eu tô falando
essa outra Aqui é visão. que acontece agora. Que acontece agora, entendeu? Essa imposição do governo, você entendeu? Eu acho que é uma forma de escravizar a população. E eu não sou a favor disso. Então, eu acho que é um retrocesso, sim. E para os Estados Unidos essa notícia aí, se ele vier morrer mesmo? É festa, né? É a festa. Se ele vier a óbito mesmo, na verdade os Estados Unidos tá só esperando, né? Eu acho que eles vão querer até jogar terra no caixão dele, né? Eu perguntei isso porque saiu hoje também no noticiário que a Venezuela expulsou um dos americanos que ficam lá no consulado por infringir, eu acho que suspeita de... Você leu essa notícia? Não, eu vi, mas eu vi meio por cima, mas pelo que eu entendi, ele estava querendo, esse americano, ele estava querendo já entender o que estava ocorrendo, né, no governo Hugo Chávez, já estava querendo sentenciar a morte dele e ele financiava, né, esses grupos de direita, então eles acabaram meio que isolando o cara, expulsando ele, para que ele não interferisse diretamente nesse difícil processo, né? Porque independente de qualquer coisa, vai ser um difícil processo para a Venezuela. Eu, particularmente, tenho até medo que ocorram coisas mais difíceis, porque a direita vai cobrar, né? Vai querer estar no poder. A questão da legislação da Venezuela, então, como eu não sei como funciona, então tem coisa assim que a gente só opina, mas nada tão profundo, né? Mais alguma coisa sobre o Hugo Chávez? Não, acho que estou satisfeita, viu? Maravilha. No momento. Então vamos mudar de assunto, falar para a próxima notícia aqui, que a indústria atrasada, economia enigmática. A indústria é o órgão enfermo da economia do Brasil. A produção do setor caiu 2,7% em 2012, apesar dos estímulos recebidos do governo, contrariando indicadores relacionados com a forte expansão do comércio varejista e o desemprego em seu nível mínimo histórico. O enigma de uma economia paralisada, mas com sintomas de crescimento excessivo para as potencialidades do país, excluindo escassez da mão de obra e inflação em alta, parece ter sido revelado segundo várias explicações apresentadas. Algumas causas com as quais lidam os economistas seriam uma queda na quantidade de jovens que se incorporam no mercado de trabalho e o excesso de estoques acumulados. A redução da atividade manufatureira é o que mais preocupa o governo de Dilma Rousseff e os operadores econômicos, porque acentua uma tendência e coloca em xeque o futuro do país. A desindustrialização, há anos reconhecida por empresários do setor e poucos economistas, agora está difícil de ser negada. Estão desindustrializando, Maurício? Na verdade... Mudando a máxima, Como é que funciona? Essa notícia, por exemplo, é uma notícia da revista Carta Capital, né? Que ela já tem uma visão econômica mais de esquerda. Esse é um problema sério antes de eu falar da descentralização. Como que eles trabalharam esses números? Para a Veja, por exemplo, esses números foram importantes, porque essa queda na produção não reflete na queda do consumo, né? Porque o mercado varejista teve em alta. Exatamente. Mas da onde que vem o que está no mercado de consumo? Na produção. Eu acho que não está havendo esse processo de desindustrialização, né? Difícil essa palavra. É complicado. Meio que rola um pouco, né? Então, eu acho que não está... O que está havendo, na verdade, a famosa crise da Europa, né? Hoje sabemos que no Brasil a maioria das empresas, a maioria das indústrias, elas são transnacionais, né? Então, o que acontece? Eles estão segurando o investimento no setor industrial brasileiro através de manter o dinheiro que eles têm em caixa destinado à produção, ao investimento para a produção nos seus países de origem. Josiane, disse aqui que um dos problemas também é os jovens que demoram cada vez mais para se incorporar no mercado de trabalho. Isso é um problema? Sim, não deixa de ser um problema, né? Mas é incrível porque nós vemos tantos jovens, né? Procurando o campo de trabalho e aí de repente aparece essa notícia. Até você me pegou assim meio de surpresa com essa notícia, porque eu não esperava por isso. Porque veja bem, eu acho que os jovens, o campo de trabalho, fazendo faculdades, tanto tudo no mercado, não consegui entender o porquê isso. Vamos trazer para Itapetininga. Itapetininga tem mão de obra capacitada para um processo de industrialização, ao contrário do que vem acontecendo? Ainda não, né? Eu acho que ainda não, né? Ainda precisa ter mais jovens capacitados, né?
Aqui, então, Eu você acho considera que a gente não tem curso específico? Não, ainda não. Acho que precisamos de mais cursos. Trazendo para Itapetininga, Maurício, a nossa realidade local. Eu acho que houve essa preocupação do governo do PSDB, né, em estar trazendo para Itapetininga, FATEC, ETECs, mas voltado mais à questão agrária, né, mais à questão agrária mesmo. Eu acho que na questão industrial, o governo do estado poderia estar investindo, para não fugir muito dessa dinâmica da notícia, estar investindo no quê? Em trazer cursos voltados para a indústria, como mecânico, torneiro, né? Você acha que a gente precisa disso? Itapetininga precisa desses cursos? Ou tem que investir essa nossa herança aí de uma terra agrícola? Então, essa é uma boa pergunta. Eu não tenho ainda uma opinião formada, mas, digamos, se eu fosse um gestor público, eu investiria na questão do agronegócio aqui em Itapetininga, trazendo, mas tirando para a área da agroecologia, investindo na produção, né, de alimentos, a manipulação deles na cidade, né, trazendo a agroindústria para cá. Eu acho que esse potencial da agroindústria para Itapetininga é maior do que a questão da industrialização em si. E considera a mesma coisa? Ou a gente tem que industrializar aí também trazendo metalúrgicas? Não, sim, desde que tenha pessoas capacitadas, né, para o trabalho. Por isso que novos cursos precisam abrir, né? Eu acho que precisa ter mais pessoas especializadas para poder receber essas indústrias, porque senão como é que vai ficar? Não tem. E você acha que nessa nossa herança aí dos prefeitos passados, eles se ativeram isso ou não? Tiveram... Não, se ateram, desculpa, a essa questão desse novo processo de industrialização. Itapetininga ficou, olha, se eu for falar de prefeitos anteriores, eu vou te falar. Eu acho que Itapetininga ficou no atraso há muitos anos, nossa cidade ficou adormecida. Era para estar muito mais desenvolvida se tivesse mais investimento nessa área, viu? Indústrias, para capacitar os jovens, para poder receber essas indústrias. Mas ficou muito tempo parado. Mas eu sou a favor que venham-se indústrias e que haja um desenvolvimento, né? Sustentável, é lógico. Voltando para o plano nacional, Maurício, se o governo petista ele realmente estava de mãos dadas com esse novo desenvolvimento brasileiro aí, talvez uma desindustrialização? Eu não acho que ele estava, eu acho que ele está de mão dada, né? Porque parece o discurso, né? Mas no governo Lula, quantas indústrias, né, aumentaram? Eu acho até que o governo Lula, igual ele deu as mãos para o lado social, mas ele investiu fortemente nos benefícios, como você pode ver, né? Teve a questão da linha branca, reduziu o imposto, ele ajudou bastante as indústrias, mas é que isso é um processo, acho que natural, não da desindustrialização, mas o fato de uma indústria ela se instalar no Brasil e a riqueza ir para o seu país de origem. Eu acho que esse é o maior problema da industrialização. Por exemplo, nos Estados Unidos é feito o designer de um carro, né? E aqui a montagem, né? Então, ganha-se muito mais para você fazer esse desenho do que para você montar, né? Então, eu acho que esse é um dos problemas sérios. Eu acho que hoje o Brasil ele tinha que ser pioneiro, o Brasil tinha que ser protagonista, né? Tinha que investir em siderúrgica, investir em outras coisas também para que nós não façamos também só o produto final, né? E sim que nós criemos as nossas próprias tecnologias, que a gente tenha um desenvolvimento além da agricultura, né? Josiane, no plano nacional, e o governo petista, ele estava de mãos dadas com o progresso ou não? Você considera que não? Olha que pergunta que você está me fazendo, hein? Nosso que pergunta que você está me fazendo. Eu digo para você que ele ficou em cima do muro. Não acho, não. Não tem essa visão. Eu não sou muito ligada a partido político. Então, eu não vou falar especificamente do PT, do PMDB, do PSDB. Eu sou do PV, mas eu acho que todo partido... Eu fujo um pouco, às vezes, da pergunta que você me faz, porque, às vezes, eu tenho uma outra visão. Eu não sou uma pessoa que levanta a bandeira de partido algum. Eu levanto a bandeira das pessoas que fazem o partido, entendeu? Isso sim, se a pessoa é uma pessoa correta, se o partido é voltado com pessoas decentes, idôneas, né? Aí sim. Mas eu acho que o PT, como você perguntou do PT, né? Eu acho que não. Acho que não ficou muito voltado, não, para esse tipo de coisa.
Eu vou dar um exemplo para você. No caso do PT, está de mãos dadas com a questão industrial. No final do ano, agora, início de ano, a presidente Dilma ela falou sobre baixar o preço, né, o valor da conta de luz. Quem levantou essa bandeira foi o pessoal lá do Fies, foi os industriais, porque os industriais, eles acham, né, que o valor pago da energia elétrica é caro. Na verdade, para o consumidor final é um desconto bom, mas para o cara que investe, que é o dono da indústria, né, para as indústrias, esse desconto foi excelente. Imagina, se você reduzir 10% uma conta para uma indústria... Concordo plenamente. Eu só falei isso para mostrar como deu polêmica também, viu? Eu concordo plenamente. Mas como eles estão de mão dadas, né? Não, eu concordo plenamente nesse aspecto que você está falando, a redução da energia. Só que se você for ver, ao mesmo tempo que uma coisa reduz, as outras aumentam muito mais, entendeu? Gasolina. Então, veja bem, abaixou a energia, em compensação o combustível para onde foi, sabe? Então, tem hora que parece que é um faz de conta que nós estamos vivendo, sabe? Tira daqui e coloca ali. Parece que nada muda. Mas para quem tá, a energia diminuiu, tá aí o combustível para onde foi. Quer dizer, mas é que é diferente, parece que estão brincando com a gente, parece que é uma coisa de brincadeira. Não, eu concordo, mas eu acho que são coisas diferentes. No caso, por exemplo, da indústria, eu acho que isso favoreceu mais o industrial, né? Mais os donos da indústria do que a nossa população. Agora, no caso da gasolina, eu concordo com você. No caso da gasolina, afetou diretamente ao bolso do consumidor final. É verdade. Antes da gente ir para os comerciais, tem uma pergunta para você, Eugênio. Você disse aí que a gente não vê mudanças. Você acredita numa mudança radical ou as mudanças são realmente... Não, são lentas, né? Mas não pode ser tão lenta como está sendo. Eu acho que precisa ser um pouquinho mais rápido. Maravilha. Entendeu? Vamos para os nossos apoiadores culturais. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do Jornal Cidade Livre. Até já. Macato Concursos Públicos, o melhor curso preparatório do país, com corpo docente especializado, tecnologia de última geração e aulas com foco nos principais editais, cursos preparatórios para concursos, OAB e pós-graduação, carreira de analista judiciário e administrativo, atualização jurisprudencial com resolução de questões, carreiras policiais, fiscais e nível médio. Venha conhecer os nossos planos, descontos de até 50%. Macato Concursos Públicos, 3275-2626. Motoguia Honda Dream. Dê asas para o seu sonho visitando nosso showroom. Um show de altas cilindradas. Design, conforto e sofisticação. Boutique completa para a sua total satisfação. Motoguia Honda Dream. Mais que um sonho, uma realização. Motoguia Honda Dream. Itapetininga. Você está assistindo Jornal Cidade Livre. EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Olá! Se você gosta de moda, você não pode perder o programa TVI Fashion. É todo sábado, às 14h30. Conto com você. Assista as reprises em horários alternativos. TVI Fashion. Apoio cultural. Estilo de coração para você. Voltamos Itapetininga com a segunda parte do Jornal Cidade Livre, o momento que a gente fala sobre Itapetininga, sobre a nossa cidade, sobre os problemas, sobre Itapetininga de uma maneira geral. Lembrando que o nosso programa também pode ser assistido pela internet através do site www.tvitap.com.br, onde você pode mandar sua sugestão,
sua crítica, enfim. Mandar um beijo para a Aline, minha amiga, que está assistindo pela internet aí lá em Jundiaí. Olha como a gente chega longe, Maurício. Quando você viajar para Londres, você vai assistir também o Jornal Cidade Livre. É só colocar lá www.tvitap.com.br, né? A gente vai estar já vai. É de Itapetininga para o mundo aí o jornal, graças à internet, esse avanço da internet. Mas vamos falar de Itapetininga um pouco, aproveitando essa chuva desenfreada aqui na nossa cidade, com raios e trovões, ventos, e realmente as ruas alagaram, muitas ruas em situação crítica. Parece que os planejamentos do trânsito nesse sentido foram deixados para lá. Você pensa dessa forma? Eu acho o seguinte, que houve tanta mudança e a confusão continua do mesmo jeito. E andar em Itapetininga é realmente você ter que ter muita paciência, porque é uma coisa irritante. As pessoas não sabem. Olha, se quer ver uma coisa, você pega aquele caminho do Dr. Coutinho, por exemplo, em sentido ao shopping. Né? Então tem a mão que vai para lá, a mão que vai para lá. Tem certos indivíduos que estão nessa mão aqui e eles cruzam a gente para virar para a direita ou para a esquerda, sabe? O semáforo abre, ninguém vai. É uma coisa complicada em andar em Itapetininga. Eu acho assim estressante. Mudou, mas não mudou nada. Continua tudo um caos. Maurício, antigamente falava que a gente vivia na terra dos buracos. Uns hoje falam que a gente vive na terra dos semáforos. Você concorda com essa afirmação? Concordo. É verdade. Eu acho que Itapetininga houve um crescimento enorme, né, da frota de veículos, né, mas não houve um planejamento, né, porque nossas ruas são pequenas e o Itapetiningano, eu como Itapetiningano estou mudando esse hábito, mas você vê sempre nas ruas as pessoas não dão seta para virar, para estacionar. Não. E isso são coisas que prejudicam muito o trânsito em Itapetininga. Por exemplo, eu morei em São Paulo e hoje eu acho que dirigir São Paulo é mais fácil do que você dirigir ao meio-dia e às 6 horas da tarde em Itapetininga, né? Mas quanto aos semáforos, eu acho também a velocidade dos semáforos. Tem semáforos que você para, você fica 5 minutos. Dá para você descer do carro e tomar um café e voltar e não abrir o sinal ainda. É verdade, eu concordo. E o problema da sincronia também dos semáforos, né? Demais, pelo amor de Deus. Desregulado. Eu acho que a prefeitura ela pode agora aproveitar, né, que está nesse início de gestão e dar uma olhada aí, trazer um engenheiro de trânsito, alguém que conheça e ver, porque a gente não conhece muito, eu não sou formado em engenharia, mas a gente percebe que está ruim, né, essa questão. A Itapetininga também fechou um contrato no passado com a Sabesp para administrar novamente aí a água do município. E o problema dos bueiros? Itapetininga parece que não tem bueiro, eu ando em Itapetininga, é difícil achar um. Ai, olha... E as ruas alagam cada vez por falta disso daí. Eu moro ali perto do shopping. Quando chove, aquele é um horror. É um horror. A água entra na minha casa, na casa de baixo que está ali, os bueiros ali não comportam, né? Não tem, não sei o que aconteceu. Para onde foi, os bueiros, o que a Sabesp está fazendo, ela só sabe fazer buraco. Porque buraco, olha, parabéns a Sabesp. Vocês são os reis do buraco. Eu nunca vi tanto, não estou falando dos funcionários, eu já falo da administração. Porque eles, coitados, eles têm que fazer buraco mesmo, né? Tem que abrir, ver o que está acontecendo ali, tudo bem. Mas é muito buraco. A Sabesp, para mim, é ponto negativo. E aí, Maurício, o que você acha disso? Você consegue ver uma boca de lobo? Então, eu já discordo um pouco de você. Dela eu concordo nessa questão que a Sabesp faz muito buraco, né? Eu lembro que no final do ano passado o prefeito Ramalho asfaltava as ruas, daí você passava, no outro dia tinha uns 5, 6 buracos que a Sabesp fez. Mas enfim, não sei se cabe a ela, não sei como é que funciona, como foi feito esse novo contrato, se cabe a ela arrumar e deixar perfeitamente, né, o asfalto como estava, mas a questão dos bueiros em si, eu vejo bastante bueiro, mas vale salientar que a tubulação de Itapetininga é uma tubulação antiga. Itapetininga ela não foi tão preparada, não só o município de Itapetininga, mas por outros com um crescimento tão grande, né? Você pega nos últimos 15 anos quanto que aumentou a população de Itapetininga. Isso é consequência, aumenta o consumo de água, aumenta o consumo de energia. Essa falta de planejamento urbano faz com que os problemas que aconteçam, igual você citou, de alagarem as ruas, elas sejam parte da realidade da nossa cidade. Quem disse que nós não temos um lugar turístico aqui quando chove? Temos,
Passe pela rua Doutor Coutinho ali, ali sentido do shopping. É o piscinão, gente. Nós temos nosso piscinão? Não, lógico, Itapetininga tem seu piscinão. Sim, e obrigada a Sabesp por isso, lógico, eu concordo plenamente. Vocês acham que, na verdade, o ideal é o asfalto ou o paralelepípedo? Porque muitas críticas haviam quando existia o paralelepípedo. Aí asfaltou, agora muita gente critica o asfalto que tinha que ser paralelepípedo. Eu sou suspeito a falar que, como um saudosista que sou, né? Eu gostava do tempo do paralelepípedo, que não parece que no paralelepípedo a água, a drenagem, sim, né, é maior do que o asfalto. Então, igual isso vocês citaram a questão do bueiro, né? Então, se não houver um planejamento e continuar o asfalto, vai continuar alagando, né? E posso falar mais uma coisa? Claro. E sem contar o seguinte, que você de casa que está nos assistindo, pelo amor de Deus, joga o teu lixo no lixo também, né? Porque isso é uma questão também terrível que a gente acontece. É garrafa PET, a latinha. Eu posso aproveitar e falar aqui também uma coisa. Esses dias eu estava andando ali na Francisco Valho, um carrão, gente, carrão muito bonitão, sabe? Você vê que é de pessoa instruída, não é pessoa ignorante, não, entendeu? O que acontece? O cara me joga a latinha ali no chão, do outro lado estava uma moça que jogou uma garrafinha. Pelo amor de Deus, o que significa isso? Para onde que vai isso tudo? Né? Isso vai para o rio, acaba voltando, fica nos bueiros aí que tampam, e aí acontece que a água também não dá vazão, né? Então é tudo isso também. Então esse aí é o nosso problema de tráfego em Itapetininga. É claro que, como em São Paulo, que é uma cidade infinitas vezes maior do que Itapetininga, os problemas realmente acontecem quando chovem, né? Daí que a gente consegue observar os problemas. Hoje acabou ficando bem visível em algumas ruas, né? Eu não sabia do Dr. Coutinho, porque eu não passei do Dr. Coutinho. É o piscinão, hein? Ficou bem visível esse problema, que precisa de um planejamento a longo prazo, a curto prazo, para resolver esse problema do Itapetiningano. Aproveitar e falar a Josiane trouxe aqui um assunto que ela queria debater. Vamos debater um pouco o problema das drogas em Itapetininga, Josiane. O que você tem a falar isso daí? O que você tem para acrescentar para a gente? Olha, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de falar aqui no seu programa uma coisa que eu nunca falei antes na minha vida. Eu sei que minha mãe está ouvindo. Mãe, me permita falar, eu sei que hoje a senhora tem uma visão diferente de tudo que a gente passou, que nós passamos. Eu tive um irmão formado em Direito, Josedil, uma pessoa inteligentíssima, lindo, maravilhoso, uma pessoa do bem, mas que infelizmente em 2009 a gente acabou perdendo ele devido a essa droga. Ele era um dependente químico, a gente tentou de todas as formas tirar ele desse meio, mas ele começou com álcool, que todo mundo acha que é normal. Depois ele passou para maconha, que também todo mundo acha que é normal. Depois ele passou para cocaína e no final da vida dele ele terminou com o crack. Então eu acho assim, é difícil, é triste. Hoje minha mãe está numa cama devido a tudo isso, porque nós vivemos coisas horríveis, gente. É muito triste isso. É triste demais você ver uma pessoa que você ama se perdendo e você não ter o que fazer. Porque nós tentamos, nós lutamos de todas as formas. Mas infelizmente ele não quis. Ele não quis ajuda, né? Porque família ele teve, mas quantos que hoje estão vivendo esse mesmo problema? O meu irmão se libertou, infelizmente com a morte. Aí ele precisou morrer para se libertar. Mas eu acho que tem muitos jovens ainda que têm esperança, que dá para salvar, dá para tirar dessa vida que está vivendo, entendeu? Porque, olha, não é só a pessoa que morre, a família morre junto, viu? Maurício, o Cratode, lá em São Paulo, que é o centro lá que faz a internação involuntária na capital, você acha que seria uma solução aqui para cidades menores do interior também, para que faça essas internações involuntárias também no interior? Ou você acha que a internação involuntária acaba não sendo a melhor solução? Eu acho que isso é muito relativo. A primeira pergunta, eu acho que não só o Cratode seria uma solução, né? Nós temos sérios problemas. A questão da droga é uma questão de saúde pública, né? Tratado como criminoso, tratado como bandido, você nunca vai conseguir recuperar um dependente químico, né? Tive amigos, tive o contato com essas pessoas. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho na Santa Ifigênia referente à questão do crack, e eu sei como essa droga é devastadora. Eu acho que a questão da internação compulsória, ela vai de acordo com o grau, né, que o viciado atinge psicologicamente. Eu acho que para alguns, sim. Para outros, não. Eu acho que quantos casos a gente conhece de pessoas que são internadas 1, 2, 3, 4, até 5 vezes, e essas pessoas elas não se recuperam.
Eu acho que, igual a Josiane acabou de citar, a família, porque o problema da droga é um problema social, ela não afeta só o viciado, ela afeta toda a família, os amigos, todos aqueles que gostam da pessoa e elas estão ao redor. Eu acho que para se tratar um viciado, para se tratar um doente químico, é necessário, né, também cuidar da família, cuidar daqueles Sim. que eles estão ao redor do viciado, para quê? Para que esses sim eles tenham força. E aí, também está na hora, já passou da hora das pessoas que trabalham com essa questão do dependente químico, de ver que isso é uma questão de saúde pública, não uma questão Isolada. que ser isolada, uma questão de crime, né? É uma questão que envolve e necessita de toda a sociedade para que esse problema não ocorra mais na sociedade. Mas você é a favor da internação voluntária? Eu sou contra a internação, como disse, involuntária. Eu acho que há casos e outros casos, né? Eu acho que quando a pessoa ela perde o controle em si devido à droga, sim. Mas só ela pode julgar, né? Você lembra teve um filme que a pessoa internava ele, às vezes o cara, sei lá, começou a fumar o crack ontem, a mãe já acha que a internação compulsória vai resolver. Não vai resolver. Muito pelo contrário, né? Muitas vezes piora a situação. A intenção de você trabalhar é você mostrar, para aquela pessoa que ela é viciada o quanto a droga faz. É difícil? Você que viu uma situação dessa aí, do problema do seu irmão, internação involuntária seria uma escapatória para ele, no caso, ou acho que no nível que ele chegou? Olha, não? no nível que ele chegou, eu acho que não, tá? Porque nós fizemos de tudo. Eu cheguei a internar, eu levei ele para Curitiba até, porque aqui não tinha condições. Nós levamos lá, mas ele acabou inventando alguma coisa, porque o dependente químico, ele tem uma coisa interessante. Ele não perde a inteligência, sabe? Eu acho que fica até uma coisa assim muito mais afinada, Aguçada, sabe? né? Aguçada. Porque ele fica tão esperto. Ele usa de chantagem emocional, ele se faz de vítima a vida inteira, ele é inocente o tempo todo, que eu vivi tudo isso. Meu irmão era vítima, inocente, era um coitadinho. Só que lá na rua, quantas vezes eu saí atrás dele para ver, ele estava no meio dos traficantes e era o cara mais, assim, mandão, chefão, era o bambambam da história. Em casa era um cordeirinho. Então tem esse lado. Agora, eu sou a favor da internação voluntária. Por que eu sou a favor? Porque tem muitas pessoas que estão num grau que ainda dá para ser internado. E nunca um dependente vai querer se internar. É muito difícil. Acho que o índice é de 4%. É 3 até, eu diria, viu? Porque ele nunca vai querer, porque ele acha que ele para a hora que ele quiser. Mas o Agora, índice o também que eu não sou... Dá licença só um pouquinho. O que eu não sou a favor, sabe o que é? É você pegar o dependente químico e jogar em qualquer canto. Sabe? Que nem as... Higienismo. Exatamente. Só para limpar, não? Não é para limpar. É para fazer tratamento, é para colocar num lugar decente, uma clínica decente, entendeu? Onde tenha bons médicos, psiquiatras, psicólogos, né? Onde faça mesmo uma desintoxicação no dependente químico. Agora, pegar daqui e jogar em outro canto, isso não vai adiantar nada. Então, a família tem que ver para onde está indo os seus filhos, os seus netos, seus parentes, não é verdade? Você falava? Eu ia falar que tem um caso, igual você falou, do lugar. Isso é muito importante, por exemplo, mas também antes de entrar nesse detalhe do lugar, não há estudos que comprovem que a internação compulsória, não agora que ela é lei, mas antes daqueles pais que amarravam os filhos, aquela história toda, iam e eles saíam curados. Não há estudos científicos que provem que a internação compulsória, ela faz com que a pessoa... Os índices são muito baixos, né? Mas... Eu entendo, eu acho que tem que tratar, eu acredito que tem que tratar, mas eu acho que a internação compulsória, para esse momento, não temos a solução. No caso do estado de São Paulo, as clínicas, o governador apresentou algumas clínicas, mas quais são esses resultados? Antes que essas clínicas já haviam, mas quais foram os resultados positivos? Falar, essa pessoa aqui era um viciado e não, né? Eu acho que assim,
A questão religiosa é uma questão muito importante. Eu conheci várias pessoas que, através da religião, ou pessoas que entraram para a igreja, seja católico, seja evangélico, seja espírita, mas através desse caminho. Eu acho que, posso estar equivocado, não sou um especialista sobre drogas, mas eu acho que o caminho para a cura para essas pessoas é trabalhar bem esse lado espiritual, né? Porque a pessoa, ele usa a droga para suprir uma carência que talvez esteja nele, antes do vício ser químico, né? O vício psicológico, inicialmente. Eu acho assim, se você for olhar para uma família que hoje está com dependente químico na casa, que ele está batendo no seu pai, batendo no pai, batendo na mãe, que ele está roubando, entendeu? Que ele corre o risco, que aquela família está correndo o risco de estar dormindo e de repente acordar com o traficante dentro de casa e matar o pai e matar a mãe, eu acho assim, entre viver essa realidade triste, dolorosa e cruel, eu preferia estar com um filho ali numa clínica, entendeu? Porque eu acho que pelo menos lá ele vai estar mais seguro e a vida dele vai ter muito mais chance de recuperação do que na rua. Entendeu? Lógico que a gente tem que estar olhando para onde nossos filhos vão, se adaptar num lugar que preste, decente, você entendeu? É a mesma coisa, mudando um pouquinho de assunto, é a mesma coisa que você pegar o idoso e jogar num asilo lá, que é onde é maltratado, é sujo, falta comida, falta alimentação, falta psiquiatra, psicólogo. Então é a mesma coisa, em termos de local, eu estou falando em termos de local. Mas entre ficar na rua, jogado no abandono, se drogando, se perdendo e tá numa clínica, mesmo que seja uma clínica C, não precisa ser A ou B, mas que seja nível C, ainda é melhor do que estar na rua. Porque a família vai ter um pouquinho mais de amparo, entendeu? Vai ter um pouquinho mais de paz, porque todos ficam doentes, todos. Pai, mãe e o dependente químico. Ele leva a família ao fundo do poço. O exemplo que eu vivi e que hoje a minha mãe está numa cama. Sim, realmente o uso da droga ele é um uso progressivo, né? Você não usa a droga hoje e amanhã você já está nessa situação de rua. É uma progressão. Você tem que evitar com que a pessoa chegue no fundo do poço. E evitar também precisa da família e também precisa do poder público. Como que a gente está em relação ao poder público, na sua visão, Maurício, ao problema da droga aqui em Itapetininga? Você acha que já se tornou um problema ou ainda está de canto? Não, o problema da droga em Itapetininga é um problema não isolado, né, da cidade. Eu vejo muita gente falar, Itapetininga, por exemplo, aumentou o número de drogas. Sempre teve. É que hoje em dia está tudo mais descarado, né? Antigamente você sabia, por exemplo, que, sei lá, naquele bairro, naquele lugar mais escuro, era onde o pessoal usava droga. Então você evitava passar ali, você, né, não ia. Ou já os pais já orientavam, ali não vá e tal. Hoje em dia, não. Hoje o uso da droga é banalizado, assim, como é que eu posso dizer? Nas praças, nas festas, aonde você vai, há pessoas usando a droga, né? Eu acho assim, faltam políticas públicas, mas políticas públicas não só em Itapetininga, mas políticas públicas concretas, que elas falem o quanto que é o mal da droga. Tem o Paulo Coelho, esses dias, num documentário que eu vi, ele estava falando sobre as drogas. E ele fala que, eu compartilho da ideia dele, que é o erro de você mentir que a droga é ruim. Eu acho assim, né? A droga é boa, ela vai levar a pessoa para aquele estado de êxtase, vai transformá-la interiormente, vai fazer com que ela seja o super-herói. Mas há um preço. E o preço a pagar sobre isso é a perca da vida social dela, né? E não só, mas da família também, no caso das pessoas que são mais... que chegam a casos extremos de chamados dependentes químicos mesmo. Itapetininga em relação ao usuário? Eu acho que tem muito a desejar ainda. O combate ao tráfico é polícia, né? Mas e em relação ao usuário? Eu acho que ainda nós precisamos fazer muito mais. Eu acho que ainda o que está sendo feito é muito pequeno ainda, é muito pouco. Eu acho que nós precisamos trabalhar mais, precisa haver mais lugares apropriados para a gente trabalhar, mais palestras, as escolas também. Eu acho que é muito importante. Você fez uma colocação que é muito importante, é o seguinte, a propaganda da droga, às vezes a família fala, não faça porque é ruim, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Eu acho que a gente tem que falar a verdade, eu concordo plenamente com você. Porque se fosse ruim, ninguém estava fazendo. Só que o que é ruim é o futuro.
é o que vem depois, porque nós vamos pagar um preço muito caro por isso. Né? Agora, em relação a Itapetininga, eu acho que ainda nós precisamos fazer muito mais pela nossa sociedade e pelos nossos dependentes químicos. O trabalho nas escolas, eu acho que precisam ser fortalecidos, entendeu? Palestras, e com as famílias também, isso é muito importante. Porque a pessoa, às vezes, não sabe o que está acontecendo. A família não sabe o que está acontecendo. Ela não tem noção de que um filho é drogado. Um problema hoje é a ociosidade, né, desses jovens, por exemplo. Isso leva a pessoa a usar drogas. Vamos dar um exemplo. Em São Paulo, a Praça Roosevelt ali, durante algum tempo, foi um espaço também, uma mini Cracolândia ali. A partir do momento que os artistas, que os professores, que as pessoas ocuparam aquele lugar público, ele não se tornou, os traficantes saíram automaticamente, eles revitalizaram os locais. Agora, está dizendo para a nossa cidade, por exemplo, quantos espaços que nós temos que estão ociosos, que podiam estar tendo atividades para essas crianças, para os jovens, para os idosos, para todos, né? Porque o problema da droga, igual ela citou do irmão dela, mas a gente sabe de casos de pessoas que já estão com 60, 50 anos, que acabam entrando nessa faixa etária também para usar droga. Então, eu acredito que o poder público, às vezes, com simples ações como a oferta para quebrar essa ociosidade das pessoas, ela faz com que diminua, assim, o uso das drogas, né? O contato com outras coisas boas faz com que você deixe outras coisas não tão boas de lado, né? Então, na opinião de vocês, há uma grande gama aí de fatores aí que contribuem para a pessoa ir para o uso, né, se tornar um dependente químico, e tem que o Estado agir para evitar com que essa pessoa se torne ociosa, como eles dizem. Concorda com isso? Concordo plenamente. Nossa, é verdade mesmo. Até você vê hoje, né, antigamente, a gente não via pessoas com tanta depressão, não é verdade? Hoje, vira e mexe, você vê criança com depressão, criança estressada. O mundo mudou muito, então a política pública também tem que ser mudada, tem que acompanhar tudo isso, né? Eu acho que a cultura é uma coisa muito importante, né? Os trabalhos na cultura, colocar essa criança para trabalhar na área da cultura, no lazer, no esporte. O esporte é uma coisa tão importante, não é verdade? Eu acho que tudo isso ajuda. Né? E a própria família, eu acho que a família também tem que estar de olho, gente. Vocês têm que olhar onde seus filhos estão indo, a companhia, entendeu? Perceber um pouco mais, olhar, ter mais tempo de olhar para o seu filho também, porque os pais hoje em dia é uma correria tão grande, ninguém tem tempo mais para nada. Isso é um problema sério, né? Por exemplo, o pai trabalha todo dia, pai e a mãe, das 8 da manhã às 6 da tarde, o filho fica aquela tarde inteira na casa sem saber o que fazer, ou na internet, ou na rua. E aí o que acontece? Chega uma oportunidade dele fazer algo diferente, ele vai na droga, né? Esse é um problema também que não é discutido, né? Que, na minha opinião, você fazer a reformulação social desse sistema de trabalho, dessa questão da família em si, para passar mais tempo com os filhos, também faz com que diminua consideravelmente o uso de drogas. Os pais não têm o tempo para os potencial. filhos. Procure ver onde que o seu filho está fazendo, veja o site que o teu filho está entrando. Pelo amor de Deus, veja com quem ele está conversando, né? Veja na escola com quem que ele está saindo, com quem que ele está falando. Eu acho que é importante, as pessoas estão muito preocupadas com o lado financeiro, né? E esquecem o lado emocional e sentimental do afeto. Só para encerrar o assunto, aqui acho que um ponto de droga conhecido em Itapetininga que as pessoas fazem uso, eu acho que é da FEPASA, né? Ali é um lugar ocioso, né? Que poderia ser utilizado de uma maneira gigantesca ali o local, e acaba sendo ocioso, acabam as pessoas utilizando lá. Sim, ali é um espaço propenso, né, para o uso de drogas. Até recentemente eu ouvi aqui no jornal, acho que foi essa semana ainda, que prenderam o pessoal lá vendendo droga. Mas ele é um local propenso, né? Fácil do traficante dispensar a droga, fácil do usuário ir ali e consumir a droga, né? Mas também vale salientar uma outra coisa que a Josiane falou, mas a gente também não deu muita ênfase. O álcool é uma droga, né? Apenas é uma droga legalizada. Quantas famílias também, assim como o crack, nós conhecemos que elas foram destruídas por causa do álcool. Maravilha. Então está chegando ao final o nosso Jornal Cidade Livre, jornal muito bom hoje, gostei da presença de vocês. Josiane, volte sempre. Você queria deixar um recado? Em breve a gente vai estar aqui também, eu vou estar voltando, se Deus quiser, aqui na TVI,
com projetos novos aí, se Deus quiser. Quero mandar um abraço também aos meus familiares, ao pessoal lá do Pautalk que está nos assistindo lá do Rio de Janeiro, que eu tenho certeza que estão nos acompanhando, aos meus familiares, às minhas filhas. Obrigada a todos vocês e obrigado pelo convite. Espero que vocês tenham gostado também da minha presença. Volte sempre, muito obrigada. Um prazer. Obrigada. Maurício, obrigado. Obrigado, quero mandar um recado aí para minha mãe que deve estar assistindo lá, aos amigos também que estão assistindo, que curtem a gente aí pelo Facebook e até uma próxima oportunidade aí para a gente debater bastante sobre Itapetininga e sobre o Brasil. Maravilha. Então esse foi o nosso Jornal Cidade Livre hoje. Uma notícia em primeira mão aqui. Acabou de morrer o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, aos 58 anos de idade. Uma notícia que vai entristecer alguns, vai deixar outros felizes, mas enfim, acabou de morrer aqui o Hugo Chávez, saiu no Estadão com 58 anos de idade, estava internado no Hospital Militar de Caracas após passar 2 meses em Cuba tratando um câncer. Então alguém vai acontecer incógnita na América Latina, como a gente debateu no início do programa. Esse é o nosso Jornal Cidade Livre, amanhã a gente está de volta, fiquem com Deus.